Tranquilo? Vamos cumprir o horário que a gente marcou, né? Se chegar mais alguém, fizer mais alguma pergunta. Boa tarde a todos. Iniciar a reunião, que é audiência pública, né? Eu tenho que ler isso aqui, porque geralmente quando a gente faz as audiências, a gente coloca na ata. Mas como tantas perguntas como as explanações, as discussões nossas hoje tem que ser no microfone para poder sair, né? Porque está fazendo no Facebook e no YouTube. Hoje, dia 26 de outubro de 2022, estamos em audiência pública no plenário da Câmara Municipal, com a finalidade de discutir sobre o projeto de lei de número 053, de 28 de setembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itirapina para o exercício de 2023, dando cumprimento à Lei Complementar 101/2000 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Informamos que a audiência está sendo transmitida online, ao vivo, na página oficial da Câmara Municipal de Itirapina, no Facebook e no canal de YouTube. Mais uma vez, boa tarde a todos. Bom, eu vou sentar porque eu estou cansado. Todo mundo sabe que o município, ele gera, né, para cada 4 anos, ele faz um plano geral, que é chamado de plano plurianual. Depois, a cada mês de abril de cada ano, ele manda para casa, para o Legislativo, a Lei de Diretriz Orçamentária, porque ela tem data para ser aprovada até junho, julho, mais tardar. E, posterior, ele manda o LOAS, que é a Lei Orçamentária, que fixa as despesas da execução daquilo que vai ser gasto no ano vindouro, né? No próximo ano. Então, faz algumas alterações, porque não dá para fazer a Lei de Diretriz Orçamentária totalmente fechada, porque vai nascer o LOAS e tem muitos meses ainda pela frente. Então, se altera alguns anexos dela. Mas a lei de importância de gastos, que está previsto gasto, não que ela não possa ser mudada, ela vai ser alterada, a gente sabe, né, que todo ano ocorre isso, mas o que nós temos aqui na casa hoje, para ser votado até o final do mês de novembro, é o LOAS, é a lei orçamentária, fixando as receitas e estimando para o próximo ano vindouro. Então, essa lei traz o quê? Essa lei ela é feito um levantamento anterior, uma média do levantamento das receitas e depois somado o que é possível e corrigido pela infração. E aí ela disponibiliza para cada secretaria um determinado valor, ela está disponibilizando, e dentro daquela secretaria tem folha de pagamento, gasto com pessoal e as despesas correntes, que é tudo o que mais chega nela. Vamos falar lá dos serviços públicos. Serviços públicos, nós temos abastecimento, né, como tem em outros lugares, tem conserto, tem a mecânica, tem compra de material, tem uma série de coisas, tudo aquilo que mantém a secretaria. E aí eles destinam um determinado valor, quando se pensa numa construção maior, em construir algo maior, eles estimam e colocam, só deixam na abertura de rúbrica, porque falta projeto, determinando quanto que, de fato, irá gastar. Então, não tem esses projetos ainda. Pode ser que você gaste mais do que você pensou, pode ser que você gaste menos, ou pode ser que você acerte nos gastos. Mas, com precisão, é muito difícil. E o orçamento público, ele trabalha, um dos princípios dele é a precisão. Ele tem que estar sempre ali acertadinho. Então, geralmente eles deixam rúbrica aberta, no valor de R$1.000, de R$10.000, aqueles valores pequenos para uma construção que você sabe que vai ficar em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, que é para quando for determinar, fizer aqueles projetos, estimar aqueles valores, fazer a licitação, então aquele dinheiro vai dentro daquela rúbrica que já está aberta, suprimenta e vai para a construção, vai fazer o que tinha que fazer até o final da obra. Se precisar suplementar pelo caminho. Então, as pastas trabalham assim. E de todo este orçamento, de todo um bolo, que são as receitas oriundas de recolhimentos do município, taxa, imposto, o que quer que seja, que é gerada dentro do município, tem as receitas e transferências,
que vem de lá do federal, do estadual, e ela faz um mutante, ela forma um bolo. E é esse bolo que vai sendo fatiado e depois refatiado de novo no município para mandar para as secretarias para suprir a necessidade de cada uma. No caso de Tirapina, uma das maiores secretarias que nós temos é a da saúde, que você ainda tem dentro desse orçamento de alguns de ICMS, de FPM, da própria arrecadação, você tem que destinar menos 15%, que é da Seguridade Social, que são os 3 pilares, né? A parte do INSS, do recolhimento lá, mais a parte da saúde e mais a parte do social. Pessoas vulneráveis, essas situações em risco. Então, tem essa parte da Seguridade Social que sai de dentro do orçamento. E ela nunca é menos que 15%. Do Estado para nós é com 12%. E de nós para as secretarias nossas mesmo é de 15%, que são os 3 pilares. Então, depois que você faz toda essa somatória, você acaba juntando ela no final também, e em Tirapina destina, hoje, cerca de 3 milhões e uns quebrados que estão aqui, que eu não vou lembrar com precisão, para o social, para atender a vulnerabilidade, e outros segmentos do serviço social, do atendimento do serviço social no município. E 31 milhões e mais alguns percentuais pequenos à saúde. Então, está bastante reforçado o orçamento da saúde, porque na anterior, do exercício de 2021 para o exercício de 2022, foi previsto cerca de 21 milhões e 600 destinado à saúde. E hoje são cerca de 10 milhões e algumas coisas a mais destinado à saúde. Certo? Então, depois você vai encontrar dentro do LOAS todas essas fontes de arrecadação, de onde vem, quanto veio, quanto está estimado para vir, e depois você vai também encontrar as funções e subfunções, dentro também do LOAS, que é onde que se destina o gasto com pessoal, de repente vai fazer uma passarela, aí um determinado valor, está dizendo lá que vai fazer essa passarela, iluminação. Então, como contribui, você diz de onde vem e você diz para onde você vai levar. Então, é isso que assegura a receita do município. É desta forma. Todo ano isso ocorre. E nós tivemos, do ano passado para cá, nós tivemos um pulo bastante considerável no orçamento nosso. Nós tínhamos, a princípio, nós tínhamos um orçamento de cerca de 92 milhões. Logo no meio do ano já se observava 97 milhões. E hoje nós temos estimado para o próximo ano, que é isso que a gente está discutindo aqui, 122 milhões. Tá? Desses 122 milhões, quando você tira a seguridade dele, você vai ver que vai sobrar 118 milhões e alguma coisa para as demais, todas as pastas. Então, é um bom dinheiro, o município está com uma boa arrecadação. Aí, de repente, as pessoas podem perguntar, então, com a vinda da Honda para cá, aumentou o ICMS do município? É isso? Bom, no ano passado, nós tivemos um repasse na casa foi previsto 30 milhões. Para o próximo ano está sendo estimado 36 milhões. Isso deve ao repasse do ICMS naturalmente, porque tem a infração, é corrigido pela infração, e as receitas adicionais. Qual que são as receitas adicionais? Todas as empresas que nós temos no município, inclusive a Honda, porque daí não dá para saber, né? O município não sabe, mas se subiu, se aumentou bastante assim, é porque, dentre todas as empresas, de repente é uma que mais recolheu e está destinando ICMS para o município. Porque assim, se ela gasta 20 mil reais com compra lá de qualquer coisa que seja, então ela repassa o
o ICMS naturalmente, como para todo mundo. Recolhe para lá e ela repassa de volta aos municípios, né? Repassado. No nosso caso, se ela vender desses 20 mil reais, ela fizer 10 mil reais de venda, esses é o adicional. Então, desses 10 mil reais, ela torna a retornar um outro valor para o município também, porque ela está dentro do nosso município. Então, são valores adicionais. Então, está previsto 36 milhões nesse orçamento aqui para o próximo ano, mas provavelmente ele será maior, se Deus quiser. Assim como também deu um pulo a educação. A educação, a previsão para esse ano, que nós estamos terminando aqui, foi de 24 milhões. Para o próximo ano é 39 milhões. Aumentou bastante? Aumentou. Como que aumentou isso? Lembra dos 33,23% que corrigiu o piso dos professores? Aquilo aconteceu porque aumentou o valor do repasse por aluno. Nós tivemos aí recentemente, era cerca de R$ 3.600, foi a R$ 4.600, e eu acredito que até o final do ano vá a 5.000 e alguma coisa, o repasse por aluno. Então, aquele grupo de aluno que a gente tem é que faz também esse mutante a maior. E aumentou o repasse do Fundeb no ano passado em 10% e até 2025, mais 2% todo ano, até chegar ao final. Então, são 39 milhões destinado à educação. Lá na educação está condenado folha de pagamento, claro, né? Também todas as receitas, as despesas correntes que eles têm, limpeza e o que quer que seja, na pasta deles, mas deverá haver uma folga no final de tudo isso para reforma de escola, creche, construção, ou qualquer outra coisa que seja. Aí a gente vai estar acompanhando, porque nós não temos esses projetos e eles também não estão sendo licitados ainda. Ainda não está ocorrendo isso definitivamente. Está em estudos essa situação. Acredito que possa começar a acontecer no próximo ano. Que é isso que a gente tem aqui, que são as pastas maiores. Nos serviços públicos, nós temos destinado hoje cerca de 11.669.000 reais. E mais 1.211.000, que é para o urbanismo. Está destinado também. Ele acaba somando dentro da pasta dos serviços públicos, porque nós não temos Secretaria de Urbanismo. Então, é quase 13 milhões. Desses valores, é destinado folha de pagamento, todos os gastos que tem para a mantença da Secretaria, como também a iluminação do município, né, cerca de 1.700.000, e está prevista a troca das lâmpadas para lâmpadas de LED. Também está previsto lá. Mas a gente ainda acredita que tem um sobrevalor, porque o ano passado era próximo de 9 milhões. Quase 400 mil reais destinado à Defesa Civil, também está lá dentro desses valores. Então, nós acreditamos que tem aí um sobrepeso de mais pelo menos 3 milhões e meio dentro dessa secretaria, que deverá, junto aí à situação do urbanismo, deverá estar fazendo pavimentação, operação tapa-buraco, os serviços de melhoria no município que pertencem àquela pasta, assim como a Secretaria de Obras, Projetos e Obras, ela também tem um valor destinado para essa secretaria. Além da folha de pagamento, também tem um sobrevalor que também deverá ser destinado nessa mesma sequência. Para melhoria dos bairros, está se pensando, já no ano passado foi previsto que deveria fazer o calçamento, a calçada das ruas da colônia da FEPASA, com aquele piso intertravado que fala, né? Acho que já tem até um pedaço feito lá. Então, era para dar continuidade e fazer. Estava previsto já no ano passado e não foi feito. Ah, então cadê o dinheiro que fez a previsão? Continua em caixa. Então, hoje, o boletim, hoje não, no dia 31 de agosto desse ano corrente aqui, nós já tínhamos em caixa cerca de
40 milhões de reais. E estamos estimando mais 122. Então, acredito que a partir de janeiro do ano que vem, deverá novamente vir um projeto de lei para esta casa, porque não pode ser feito isso ainda, colocando no orçamento, suplementando com esse superávit, que é um valor que vai atravessar e se tornar um superávit financeiro, e aí vai estar destinando a essas construções que precisam ser feitas, essas melhorias. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, que não tenha esclarecido, então, a gente sintam-se à vontade. Nós estamos aqui com o contador da Câmara, contador fiscal e controlador também do tribunal, trabalha aqui. Nós temos aqui o Dirceu, que é o pessoal da contabilidade, que pode falar. E temos todos os vereadores que estão aqui, a Elizabeth, o Cafu, o Pezão, o Bodinho, o Juruna, o Lúcio, né, que pode... O Charles está sentado ali, que pode... Ele pediu aqui, ele pediu aqui, ó, aí você já fala. Que pode esteja à vontade. Claudete, boa tarde, meu nome é Marco Rogério, eu sou do jornal Primeira Página, para quem não me conhece, sou jornalista. Queria perguntar o seguinte para você, para a senhora, né, melhor dizer. Tudo indica, todos os economistas falam, que em janeiro ganhe Lula ou ganhe Bolsonaro, é um dos dois que vai ganhar as eleições, né? Se os dois estiverem vivos até lá, espero que estejam, um dos dois vai assumir o Brasil a partir do ano que vem. Todo mundo coloca, os economistas, os especialistas, que o novo governo vai precisar de um grande ajuste fiscal, com corte de gastos absurdo. Inclusive, com essa PEC da bondade que foi feita, todos acreditam que isso vai custar muito caro para os municípios, com corte muito grande nas despesas e nos repasses. Tá? Eu me lembro que o início do governo Bolsonaro, quando ele pegou o mandato do Temer, nem estava uma situação parecida com a de hoje, mas já havia uma crise. Isso é verdade. Quando o Bolsonaro assumiu, havia um centro olímpico, semi-olímpico, liberado para São Carlos, lá no Jardim Munique. O quarteirão inteiro, encher de obras, ginásio de esportes, piscina olímpica, um monte de coisa. Vai lá hoje, não tem nada disso. Ele cortou, ele entrou e... A primeira coisa que Paulo Guedes fez foi cortar um monte de obra no Brasil inteiro. A minha pergunta é, se a senhora, os demais vereadores, não temem que esse orçamento é de 122 milhões, que eu acho um orçamento excelente, uma cidade do Porto de Tirapina, acho que vai ter dinheiro para dar uma qualidade de vida legal para esse povo, se a atual gestão tiver competência, né, para arrecadar e souber gastar esse dinheiro, porque a informação que a gente tem aqui tem 40 milhões em caixa, mas a gente vê um posto de saúde da Nova Tirapina no estado que está, lamentavelmente, né, infelizmente. Quero culpar a sua atual gestão, as demais anteriores também, mas o fato é que hoje ela é prefeita e está aí o problema na mão dela e não se resolve. Né? A senhora não teme que no próximo ano 122 milhões seja uma peça de ficção? Essa é a minha pergunta. Bom, senhor Marcos, é como se diz, né? Nós estamos com um orçamento que estamos vendo aqui, porque o orçamento é feito da seguinte forma, ele é visto os anos anteriores, né? A natureza da receita é isso, né? Ele é visto aquela natureza de receita que veio caminhando e ele é colocado, ajustado com a inflação. Você pega os 3 anos anteriores, é isso, seu? Aí você faz a média e depois, em cima da média, corrige com a inflação do momento, né? Geralmente é isso. Então, é o que eu acredito que foi feito, entendeu? Agora, a palavra já disse, estima a receita, né? Porque esses 122 milhões, eles não estão, até o momento, depositados em nenhum lugar para destinar para vir para Itirapina. Fala, é só abrir, né, que a gente vai no banco lá nas nossas contas, lá, né? Fala, empresta 50, aí você vai lá e pega. Né? É diferente. Então, ele está estimado. Vendo a possibilidade, né? Vendo o que ocorreu anterior, então entende-se que isso vai ocorrer posterior. Agora, ninguém foge e nem muda de uma quebra no país.
que eu acredito que, se ela ocorrer, ela ocorre posterior ao mês de março. Aí, entre março, abril, depois do primeiro quadrimestre, né? É que pode ocorrer. Aí que você começa a ver, assolar e dinheiro não chegar, e comércio parar, e venda estagnar, e não sair, não ter ICM, não ter isso, não ter aquilo. Então, pode acontecer, porque, né, nós já tivemos... Eu tenho visto, sim, os caras que são exatamente dessa área, né, com grande abrangência, os economistas, eles temerem por essa queda de arrecadação e essa quebra, né? E acabar prejudicando muita gente, porque desce um efeito cascata, né? Bem prejudicando. Você conta com 100 milhões para você tocar o ano e aparece 90. Você vai tirar 10 milhões da onde, né? Então, isso ocorre. Então, você vai fazer corte de gasto em saúde, você vai fazer corte de gasto em funcionário, você vai fazer corte de gasto em hora extra, você vai deixar de construir aquilo que você estava planejado, né? Você vai socorrer o de mais urgência, vai. Entende-se dessa forma, você vai trabalhar exatamente com a prioridade, e nada mais de gordura em lugar nenhum. Então, disso ninguém está livre, né? Então, o que se pensa, a gente se preocupa com isso, claro que se preocupa. A gente se preocupa bastante, sim. Mas não tem como ser diferente, porque isso é feito da forma que atendeu a média dos cálculos para estimar essa receita. Entendo eu que seja dessa forma. É isso mesmo? Alceu. Espera só um instantinho, Alceu. Tem que falar ali para a gente gravar. Como que é? Complementando, a não ser que todas as empresas instaladas no município, elas fechem as portas e parem de recolher os seus tributos. Porque o orçamento que é feito, que ele é previsto, ele, como bem disse a presidente, com base nas arrecadações e a inflação prevista para o exercício. O município, ele não faz previsão como de fato ocorreu no ano passado, neste ano, das transferências de emendas parlamentares. Então, não se conta com esses valores. Quando o município recebe, ele acaba aplicando como receita extra e incrementando no orçamento. Então, não é feita uma previsão de outras verbas, e sim o que o governo é obrigado a repassar. Ele vai arrecadar tanto de ICMS e existe um percentual para que seja transferida para o município. Então, complementando, dessa forma, eu acredito ter respondido a pergunta que você fez para a presidente. Por nada. Muito obrigado, Alceu. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? Pode perguntar aí. Pode. Se não souber, o senhor responde. Uma boa tarde a todos. Eu estou aqui na qualidade de representante da Comissão dos Bairros Moradores do Barroca, que é uma das áreas de invasão, né, as pessoas moram há muitos anos, e muitas pessoas, muitas mesmo, e são vários locais de invasão, inclusive em locais mais distantes, como o bar, por exemplo. Então, a minha pergunta a você, representando todas as pessoas que há muito tempo, desde antes de assumir essa gestão, estávamos e estamos aguardando por um posicionamento em relação a algo que possa ser feito em nosso benefício, porque as pessoas que moram lá não são pessoas que poderiam comprar e não compram porque não querem, são pessoas que de modo algum conseguiriam comprar, a maioria, né? Pelo menos a maioria. E a gente está vendo muitos bairros novos aparecerem na cidade, muitos residenciais, condomínios fechados. E a gente vê que, apesar de toda essa estrutura montada para moradia em Tirapina, aquele pobre que realmente precisa de moradia, em nenhuma das gestões foi atendido, até ter que invadir a área do governo, a área, né, que na verdade não poderia ser invadida, mas na falta
de um atendimento, de um olhar para essas pessoas, em condições, muitas vezes, inadequadas, em locais inadequados, a gente está à espera. Eu estou representando essas pessoas. Então, a gente está à espera há muito tempo. A gente vê também que, pela força de vontade de alguns, ainda tem um pequeno olhar a respeito da nossa lida, da nossa luta. A gente vê que o governo do Bolsonaro veio facilitar para legalizar os assentamentos e as pessoas que precisam de moradia, pessoas que já moram, ele veio com a legalização, a gente está aguardando. Da última vez que eu tive contato com a gestão, não houve nem sequer uma resposta. Visualizaram a minha mensagem, visualizaram a mensagem das outras representantes do grupo, né, dos representantes desses assentamentos, dessas pessoas, e não houve a menor resposta. Então, para uma gestão que começou com a intenção, inclusive foi plano de governo, de governar para a população, com a população, nós estamos vendo acontecer o inverso. Então, nós queremos, dessa Câmara, que representa o povo, pedir e suplicar que vocês, com todo esse suporte que vocês têm financeiro, que a gestão tem à disposição, será que dessa vez dá para olhar para a gente? Eu moro aqui em Tirapina há 20 anos. Eu nunca vi uma casa popular construída. Eu já vi, sim, construção de muitos bairros aparecendo. Mas o nosso salário não dá sequer para imaginar em comprar um lote, mesmo que seja sem a casa. Então, fica esse meu apelo em nome de todos os assentamentos, em nome de todas as pessoas que são consideradas vulneráveis, que são, de algum modo, diminuídas, porque nós somos considerados invasores. Na verdade, nós não somos invasores, nós somos sobreviventes. Porque ninguém merece, para não ser invasor, morar embaixo da ponte, que, aliás, nós nem temos ponte na cidade, não é verdade? Então, eu sei que vocês, vereadores, fizeram visita lá nessa última semana, né, no sábado, vendo as necessidades das pessoas, mas nós já estamos cansados de receber visitas para fazer um levantamento das necessidades. Mas nós nunca, em hipótese nenhuma, vemos algo realmente concreto feito em benefício desse povo que precisa. A gente não pode pagar aluguel para as pessoas que compram casas para alugar para nós. A gente não tem mais condições. A gente não tem renda depois dessa situação difícil de pandemia que nós passamos. Muitas pessoas perderam os empregos. Então, se disser assim, olha, desses muitos bairros que estão sendo feitos agora, quem tem condições de comprar? E eu posso garantir a vocês, nenhuma dessas famílias que moram de invasão tem condições de assumir uma dívida de uma casa dessas, de qualquer um desses condomínios, desses bairros que têm sido feitos. E muitas vezes, eu tenho certeza absoluta, com contribuição e colaboração do povo. É nosso dinheiro para construir tudo isso. E para nós, nada. Então, fica aí a pergunta, e eu gostaria que vocês, por gentileza, tivessem um olhar para nós. Porque a gente não tem quem olhe para nós, a não ser vocês, vereadores representantes nossos. Obrigada. Bom, Aide, alguém quer que eu responda para a Aide? Vocês querem responder para ela? Posso responder? Ó, Aide, com meu pobre conhecimento, porque a gente não sabe tudo, não tem tudo, né? Porque não é fácil se absorver todos os problemas e você conseguir dar seguimento e dizer, olha, não, isso é azul e definitivo, isso é cor-de-rosa e definitivo. Não é fácil. Eu entendo, não, a necessidade de vocês, isso não é indignação, tá? É necessidade. Eu entendo a necessidade de vocês, do pessoal daqui, do outro pessoal que está lá para o Campo do Ima, ou está para cima do Campo do Ima, ou está lá no bairro, lá denominado de bairro do Alemão. Eu entendo todas essas situações, que o pessoal pegou terras da União, ou terras do Estado, o que quer que seja. Mas, assim, quanto à legalidade da terra, a legalização da terra, isso demora, não é fácil. Nós já tivemos em Piracicaba, nós já tivemos em São Paulo, diretamente com a União.
A certeza que nós tivemos é que nenhum morador iria ser removido do local aonde tinham construído sua residência. Aconselhou até para que construísse de alvenaria, para que fizesse a medida do terreno, dentro da possibilidade, para um dia, quando passar a rede de esgoto ou até a legalização dos lotes, as pessoas não terem tantos problemas. E ouvimos também lá que quem tinha outros terrenos na cidade, casa na cidade, enfim, fossem proprietários e estivessem aproveitando dessas situações, ele ia ter que passar aquele lote ou aquela casa, o que quer que seja, para alguém que não tinha nada. E esse levantamento ficou para o município fazer, naquele momento, através de conta de água, através de conta de luz. Então, quem tinha condições de fazer todo esse levantamento era a administração pública junto com o serviço social do município. Ver as pessoas que já moravam aqui há mais de 5 anos, né? Tudo isso ficou conversado da última vez que eu estive em São Paulo com o pessoal da União. E foi bem claro eles dizendo lá que as terras da União, de fato, são improdutivas, estavam no mato, e o município tinha carência de 543 residências. Ofereceu-se um local para a administração da época, a administração não aceitou um outro local, porque tinha a intenção de fazer campo, quadra poliesportiva e por aí adiante. E não foi autorizado. Então, a certeza de que não haveria a remoção das pessoas que já estavam com seus locais construídos e morando, essa certeza foi dada. E que ia se arrumar a documentação para futuramente cada um ter o seu pedacinho de terreno ou a sua casinha onde construiu legalizado no seu nome, também foi dado. Até tem uns programas que chamam Cidade Legal, tem um monte de coisa que se ajuntam aí para fazer desses assentamentos a legalidade da documentação. Isso foi dito. Quanto ao pessoal aqui do outro lado da Barroca, que é o Estado, ali teve uma outra situação. Ali há muitos anos, né, a linha foi passar, ali era a federal ainda, não sei se na época da Paulista, o que foi, passou por ali, fizeram os barrancos, depois não usufruíram e desbarrancou e degradou todo aquele solo ali. Além de que, mais para frente, ali, depois dessa descida principal da Barroca, 100 metros, se der, depois desses 100 metros, foi o antigo lixão por muitos anos. Lixo mesmo, o lixo, toda a cidade, tudo que a gente vê em vala aí, que leva, era jogado ali a céu aberto. Sofá, o que tinha na casa, móveis, o que tinha era ali era o lixão. Aí depois veio a lei do ambiente, que não poderia ter mais lixo a céu aberto, né, que ele já tinha sido trocado daquela descida do Rio Mariazinha da Nova Tirapina, era lá o antigo lixão, era ali. Então desceu para cá e fez um aterro, e aí veio uma ordem para plantar o verde, reflorestar aquele local, e não poderia ser habitado. Até porque é uma área de risco, onde tem lixo enterrado, daquela natureza ali. Tem de tudo, aquilo vira um gás, né? Então não poderia ser habitado. Em outros trechos dali, devido à erosão. E o Estado ganhou, até onde eu sei, contra a União, que seja, a degradação do solo, eles terem que arrumar. Eles terem que fazer entregar nas condições que eles encontraram quando detonaram tudo. Então, isso veio sair aí há cerca de 5, 6 ou 7 anos atrás e está rodando com recurso, com uma coisa, com outra. A gente sabe que tem isso. E ali tem cerca de 100 famílias morando, descendo, virando para a esquerda e para a direita, que as pessoas construíram ali. Entendo também eu, aí é eu dizendo para você, entendo eu, que não vai mais haver a remoção. Até porque, como que você vai derrubar aquelas casas de alvenaria, que tem bastante casa bem feitinha ali? Como é que você vai derrubar? Só se você tivesse um terreno com uma outra casa para você dar em outro lugar. Você não pode simplesmente derrubar ali tudo, de qualquer jeito. Mas, enfim, até que a documentação da terra de Beltrano ou de fulano não chega, o problema é que a documentação, isso roda anos e anos. Demora bastante para chegar. Mas até que não chega, a dignidade humana
tem que ser dado. O saneamento básico, a sobrevivência, uma vez que não fiscalizou e deixou ocupar desordenadamente, porque existe a fiscalização sanitária na prefeitura, fiscal de obra, fiscal de tudo que você possa imaginar. Olha, começou a cercar um terreno, peraí, você está vendendo terreno de quem para quem? Não, esse terreno aqui não seria isso. Aqui não pode construir. Então, você ir modificando essa situação. Mas o que faz? Deixa as pessoas comprarem terrenos de outros que também não são donos, né? Deixa as pessoas construir suas residências, mudar com a sua família lá dentro, aí um vai liga um ponto de luz, o outro vai liga um ponto de água, o outro empresta para o outro, dá o crescimento desordenado e não dá o saneamento básico posterior. Hoje as pessoas que estão todos nessas residências, todas nessas casas, pensam de que jeito? É a minha casa. É o meu lugar. É o que eu consegui construir. Quem é Claudete na ordem do dia para vir aqui e falar para mim tirar uma tábua que eu fiz a cerca aqui? É a minha casa. E com razão. Que é o que você acabou de dizer. Não tem, não teve, não fez para atender os 543 residências deficitárias no município. Então, não teve essas construções que coubessem no bolso das pessoas. O que teve foi uns aluguéis aqui no município, que parece que, assim, sabe, o cara dono de 30, 40 casas, alugada aí a R$ 1.200 cada uma, e a reforma por sua conta. E se você sair e não pintar a casa, você vai para o Serasa. Foi isso que nós tivemos, é que as pessoas têm a mente curta e esquecem rápido os acontecimentos. Mas eu, graças a Deus, sou bastante favorecida de relembrar o que é que acontece. E foi isso que a gente viu acontecer. Ia lá num bairro, abria um bairro novo, comprava 5, 10 terrenos, 5, 10 casas para alugar. E para a população que necessitava de moradia, nada. Então ia fazer o quê? Viu todas essas terras da União, que a União somos nós. O que o pessoal fez? Foi lá, um pegou um pedaço, outro pegou outro comprou, outro fez não sei o quê. Assim sucessivamente construíram suas casinhas e entraram dentro. E estão vivendo e estão morando, pelo menos se escondendo da chuva. Então hoje o poder público, do jeito que a gente está vendo aqui o orçamento, tinha que voltar o olhar então para atender pelo menos as necessidades prioritárias, que é qual? A necessidade do tratamento de fossa, para você não contaminar o solo, e a sua saúde também não. Tem que ter, que é a rede de esgoto. A outra necessidade, a água. Quem vive sem água? Então, a água canalizada, tratada. A outra situação, o acesso. Porque vira barro, vira umas coisas que não tem nem como a pessoa passar. E uma água podre, cheia de fezes de vaca, de sei lá o quê, um podridão, mosca azul. E quando a água sobe, um pouco mais de chuva, despeja dentro do terreno do outro, entra dentro da sala. Então tinha que ter ali uma pavimentação, alguma coisa para aquele solo, levantar o solo, abaixar o solo, canalizar o solo. Tinha que pensar nisso. E a outra, a energia. O que acontece com a energia? 1 ponto para 5 casas. Ou seja, se eu estiver tomando banho na minha casa, você não toma na sua. Porque o 110 não chega lá. Vai chegar meia fase. Não tem a iluminação na rua, questão de segurança hoje. A cidade crescendo, um monte de pessoas estranhas mudando para cá por especulação de emprego, que as pessoas, nós brasileiros somos nômades. A gente vai aonde acha que vai nos atender. Eu vou lá, tenho um emprego lá, vou me aventurar. Entendeu? Nós estamos com muitas pessoas diferentes no nosso município e a população nossa crescendo. Isso também atrai a marginalidade para cá. Não que traga com essas pessoas, mas no interesse de que aqui tem dinheiro, de que aqui tem a ronda, de que aqui mora bastante pessoas, que é todo mundo conhecido de todo mundo, que as portas são fáceis, que as meninas andam nas ruas até 10, 11 horas da noite. Você desperta a curiosidade do malfeitor. Então essas pessoas não têm as rodovias, essas pessoas não têm uma iluminação próxima da sua casa, para chegar na sua casa no claro. Não sabe nunca qual é o alheio que está te esperando. Então, aqui no orçamento, exatamente hoje, com a comissão, que a gente teve o dia todo praticamente,
pedi auxílio para o Dirceu, pedi auxílio para o Alceu, e assim a gente foi averiguando, nós vimos esses sobrevalores em todas as pastas. Assim como também sabemos que em janeiro vai vir o superávit para esta casa, que é exatamente para atender a reforma total ou parcial, o que quer que seja, ou mais construção, do posto de saúde da Nova Tirapina, que vai precisar arrumar, não tem jeito, não dá mais para esperar. A pavimentação da colônia, que estava previsto para esse ano e que não ocorreu, que o dinheiro está aí, que estava previsto do postinho para esse ano e não ocorreu, está aí. Mais pavimentação nas ruas, operação tapa-buraco. Esse ano aqui saiu o portal, está saindo, acabando de sair o portal, porque é um direcionamento da Secretaria de Turismo, é outra situação. Então, essa verba, provavelmente, ela vai vir somando. Essa nós já temos ela. O bom lembrar é isso, que essa nós já temos. Essa a gente não vai esperar vir. Ela já está. Mas ela não pode se ajuntar nesse orçamento aqui, porque essa é a previsão estimada dos últimos 3 anos. Inclusive, ela foi guardada, ela já foi estimada. Então, ela está guardada. Então, estima-se o novo orçamento e para o próximo ano tem que fazer desta forma. Tem que fazer a suplementação nessa casa aqui e tocá-la para dentro do orçamento para começar a acontecer as melhorias. É esse o momento que o vereador não pode fazer projeto de vício de iniciativa, de gasto. Muito que o vereador pode fazer é indicação. Porém, aí chegou o momento que costumam dizer, não é chantagem, não é troca, é a negociação com a necessidade quando o gestor não quer enxergar. Aí é esse o momento de se sentar e dizer, olha, um superávit de 40 milhões, mais um orçamento previsto estimado de 122 milhões, para uma cidade de cerca de 18 mil habitantes. Está coberto a mão de obra, está aqui, ó, o que destina a mão de obra. Está coberto o que se destina à saúde, está aqui. Porque para isso nós vamos conversar com os secretários, antes de nós votarmos isso daqui, nós vamos chamar os secretários na casa. Faltou medicamento? Faltou medicamento. Então, a pasta dos farmacos, a parte que compete a isso, ela está a maior. O secretário lembrou que ela tinha que colocar a maior, porque a que foi planejada para esse ano não deu. Ocorreu isso, aumentou. Então, nós vamos conversar com os secretários da pasta também. Então, nesse momento, quando vier para esta casa, além de nós termos um supervalor em cada pasta, conforme eu já disse, uma de 1 milhão, outro de 3 milhões, outro de 1 milhão e 200, outro de 700 mil, outro de 500 mil. Então, quando você soma tudo isso assim, pensando por alto, eu que sou muito ruim em matemática, eu consigo encontrar 10 milhões. Eu consigo encontrar esses 10 milhões. Com 40 que nós já temos, e a possibilidade ainda dele aumentar mais, porque ainda falta mais 6 repasses, daqui até o fim do ano, me corrija, é o seu, mas eu acho que é 6 repasses que ainda falta. Porque é semanal, né? Tem uns que é semanal. Tem uns que é semanal, que é o FPM, o ICMS. Tem uns que é o semanal. Eu acho que não, eu acho que é 4. Eu digo no mês de novembro, porque daí você, do meio do mês de dezembro para frente, você já começa a fechar, né? Mas tem isso aí ainda. Então, eu acredito que nós vamos ter aí no orçamento cerca de uns 50 milhões para a construção dessas obras. Então, é o momento que essa casa deverá fazer a indicação, indicando inclusive de onde vai sair o dinheiro, dizendo aonde está o dinheiro está aqui, e atender a melhoria e a prioridade. Vai dar para fazer rede de esgoto? Acredito que ainda não. Aqui é mais fácil de fazer rede de esgoto. No IMA, ali é mais fácil, porque é descida, tudo. Mas nós temos a lagoa lá embaixo. Então, é possível fazer? Ali é possível. Mas aqui embaixo, é possível fazer rede de esgoto? Nós temos um condomínio construindo ali agora que vai fazer rede de esgoto, por sistema de bombeamento. Quanto custa isso? Enquanto fica? Jardim Lemo é bombeamento, a bomba é lá embaixo. Né? É possível fazer sistema de bombeamento? São 2,5 ruas. Então, o que eu aconselharia, Maria Aide, daqui para frente a administração fazer? Colocar fiscalização assídua, principalmente aqui,
para que ninguém mais venda terreno que não é seu e ninguém mais construa nada ali, para poder atender as poucas pessoas que tem ali embaixo, que é cerca de 100 residências. Atender com qualidade. Aí, mas não pode passar a rede de energia, porque tem aqueles 3 fios que ligam a estação da energia ali, vindo da vila, do Jardim dos Eucalipto ali. Mas nós temos um condomínio construindo e ele passou. Então, o que falta? Colocar um transformador? Ou 2 transformadores, quanto custa? Para levar para iluminação, para aguentar poste de rua. Quanto que custa? Por onde pode descer? Nós temos rua que não dá 100 metros. É de descida, sim, tem um barranco, mas não dá 100 metros de distância. Para chegar na primeira rua ali, ó, das casas, aonde precisa atender. Nós fomos lá domingo ver. Entendeu? Então, muitas das vezes, as pessoas não vê. Talvez o vereador no bairro, talvez não vê o vereador na casa dele, talvez o vereador na rua, porque assim como o vereador, a gente também é gente. Todo mundo tem seus afazeres, tem suas obrigações. E é chamado, às vezes, individual, numa casa só. E outra também, levar a lorota fica muito difícil. Agora, quando chega um momento que você conhece um orçamento desse, que você tem uma máquina dessa aqui na mão, que está na mão da vereança aqui dentro, ó, dos 11, que você sabe disso, e que você vê essa necessidade, e que até esse momento não se levantou nada em prol de mudar essa história, e a vereança tem de onde indicar para tirar, então vamos levantar para fazer. É o momento de se fazer. Precisa destinar o superávit? Precisa. Precisa suplementar? Precisa. E isso logo no começo do ano, que ele só pode virar, ele tem que entrar no orçamento, que ele não pode ficar voando. Precisa. Qual pasta que nós vamos suplementar? Serviços públicos, saneamento básico? É essa que nós vamos suplementar? É. Com quanto? Vamos suplementar com 1 milhão. Onde vai ser gasto esse 1 milhão? Esse 1 milhão vai ser gasto na rua da Cada Claudete, para tampar aqueles 3 buracos lá, porque ela tem medo de sapo. Não. Não. Nós temos 2,5 milhões. Vamos estimar quanto que é lá embaixo? Vamos fazer um levantamento? Vamos ver quanto que fica? Mas lá não pode colocar agora porque não tem documento. Se um dia o Estado chegar com um motivo de força maior e disser que as pessoas têm que sair de lá, é simples. É só desligar e mudar de lugar. Não é uma coisa que você vai fazer como se fosse os rios. Até os rios mudam o seu curso. Por que você não pode remover o que tem lá então? Porque a União vai chegar e vai dizer, tira todo mundo daí. Beleza, é a União. E aonde nós vamos pôr a União? A Constituição Federal, lá no artigo 5º dela, é bem claro. Aonde que a gente coloca o pessoal? Vamos seguir a Constituição ou rasgou ela e sentou em cima? Vamos seguir. Então, temos terra? Temos terra. Então o pessoal aí do Estado, da Federal, não sei de onde, eles vão vir fazer casa de alvenaria para mudar as pessoas para dentro da casa. Vai. Beleza. A hora que tiver tudo pronto, vai mudando, casa por casa. Depois vocês passam um rodo aqui, limpa tudo, faz um aterro em algum buraco por aí, com os restos que tiver, que não deu para lavar, que é porta, janela, telha, essas coisas dá para você tirar, caibo, né, cano. Aquilo que não deu, mas você vai para dentro da sua casa, você não vai para a rua e nem para debaixo da ponte, porque, como você disse, em Tirapina nem ponte tem. Então, eu acredito que dá para a gente fazer isso. Conversar com a administração pública, mostrar para a administração pública, olha aqui a necessidade, você tem razão, isso foi, eu não vou dizer promessa de campanha, mas foi caderno de campanha, foi dito durante a campanha. Eu não gosto de falar promessa de campanha, porque promessa parece aquele negócio que você nunca cumpre, né? E não acredito que não vai cumprir. Eu vi ali reservado a continuidade da reforma dos vencimentos dos funcionários, está reservado, eu consegui ver também, graças a Deus por isso. Então, eu acho que o que vai dar para a gente fazer vai ser isso. E de comum acordo discutindo com vocês. Então, a outra ideia que eu teria era pedir a vocês que façam suas indicações. A gente pode abrir aqui o site da Câmara, ali onde o pessoal vota, aquelas coisas lá, com sim ou não, e as pessoas podem dar sugestão dentro do orçamento. Façam a sugestão de vocês. Vamos juntar a sugestão de vocês, que é para isso que serve a audiência pública, é para juntar as sugestões. Vamos ver aonde ela já está sendo atendida aqui,
e vamos ver o que é que falta para atender. Se é possível. Se for possível, vocês vão responder. Nós vamos informar vocês que é possível, nós vamos nos reunir com a administração pública municipal e com as pessoas que sugeriram e outros que quiserem estarem presentes, e vamos desenvolver o trabalho no município. Eu não digo simples assim. Eu digo trabalhando assim. Muito obrigada, Claudete. É isso que nós esperávamos ouvir de vocês, né? A sua pessoa especial como a presidente da Câmara. As outras pessoas representantes da Comissão dos Moradores da Barroca não vieram porque, infelizmente, não estão podendo. Está internada em São Paulo, a outra está trabalhando. Mas eu aqui me sinto assim, para mim é um privilégio poder estar participando aqui, que é a primeira audiência pública que eu participo, e poder estar representando pessoas que de fato precisam, que de fato há muito tempo estão suplicando de todas as maneiras e com paciência. Então nós temos isso vemos esse momento como uma esperança real de que a gente vai poder ver no ano que vem, nos próximos anos, uma atitude diferente em relação a essas necessidades. Muito obrigada. Bom, pessoal, alguém de vocês quer falar alguma coisa? Pega o microfone, por favor. Boa tarde a todos. Eu só quero fazer um adendo em relação ao falar e ao planejar e realizar. Ontem, eu, o vereador Cafu e o vereador Lúcio, estivemos em reunião com o senhor Alípio, para entender realmente essa situação, não somente da Barroca, porque eu entendo que cada um vai defender o seu bairro, as pessoas é comum, cada um olhar o seu próprio umbigo. Mas nós fomos conversar e tentar entender a situação de todos os bairros que passam pela mesma situação da Barroca. Inclusive o bairro Planalto Serra Verde, que já falei aqui na tribuna, que falta fazer uma extensão de rede de energia elétrica, que acontece a mesma problemática, de cair energia, enfim. Né? E como a vereadora presidente da casa falou, e é de conhecimento de todos os vereadores, Itirapina cresceu sem plano diretor, sem plano urbanístico, sem planejamento, e nós entendemos que as pessoas mais humildes, onde eles acham a oportunidade, como a presidente da casa falou, que se houvesse fiscalização, não aconteceria, mas aconteceu. É uma realidade. Então, tem que existir um planejamento para realizar. E o seu Alípio, ele não faz parte do meio político. Ele é um funcionário de carreira e é técnico. E é muito sério no que ele faz. E ontem nós passamos a manhã inteira em reunião com ele, e ele explicou o seguinte para nós. Primeiro ponto, a prefeitura não tem engenheiro elétrico concursado. Não existe esse funcionário na prefeitura. Segundo ponto, que é a dificuldade. Como as áreas pertencem à União, não tem matrícula no município. Então, a Electro tem uma resistência enorme nesse quesito. E o ponto mais importante, precisa ser feito um projeto. Então, como a prefeitura não tem profissionais concursados, capacitados para fazer esse projeto de engenharia elétrica, de extensão de rede, então precisa sim que no orçamento esteja contemplado, ou nós, vereadores, emenda esse orçamento para que tenha dinheiro para contratar uma empresa, para fazer o projeto, porque a Electro também não aprova sem o projeto. Então, é uma luta que é nossa, e não é só para a Barroca, é para a Barroca, é para a subestação, é para o Campo do Ima, é para o Planalto Serra Verde, é para o Ubá onde precisa, o Broa também precisa, enfim, mas precisa
dessa contratação, da empresa especializada para fazer o projeto, para dar sequências, né? Não é palavras de político nem de prefeito, é de quem entende, de quem é técnico e sabe o que tem que ser feito. E eu já quero deixar o meu agradecimento ao seu Alípio, que ficou a manhã inteira nos atendendo, mostrando o mapa, explicando o que tem que ser feito. E é óbvio que hoje ele, como funcionário, ele cumpre ordens como qualquer funcionário, mas que ele, no setor dele, na sua competência, está à disposição. E para atender qualquer vereador, como eu sempre falo, todos nós, né, para a gente estar realmente focado nessa situação, para resolver, para encaminhar, mas não da forma como eu me expressei na tribuna, na sessão. Não é porque são pessoas humildes e tem um monte de gato, vamos continuar com a gataiada, não. Gataiada, vamos ter os gatinhos normal, que eu tenho 10, adoro. Mas assim, vamos fazer o que é certo. Vamos fazer em projeto, vamos dar dignidade para as pessoas mais humildes, que é isso que todo mundo precisa e espera. É só isso que eu tenho para falar por enquanto. Muito obrigada. É exatamente isso, é planejamento, é fazer o planejamento. Então, eu acho que a reunião que a gente haverá em breve com os secretários vai fazer exatamente essas tratativas. Porque se o fator é só o projeto, que a Electro tem problema, ela não quer assumir a responsabilidade das ligações, apesar dela receber a CIP do município, a gente também conversa com eles. Não há problema nenhum, né? Como a gente sabe que agora tem esse desprendimento no orçamento, que é possível a gente fazer, então a gente vai chamar quem é de poder de caneta, vai explicar de onde é, vai chamar o pessoal e vai começar a partir para resolver essas soluções, essas situações, porque, humanamente falando, não se deve deixar assim. E fazer o que... Qual que é a ideia do Alceu aí? As sugestões? É isso, não, senhor? Isso. Não, dá para o Juruna falar. Fala, senhor. Na verdade, o que eu gostaria de dizer, para que se fizesse uma indicação conjunta, né? Os 11 vereadores assinassem, e aproveitar a fala da vereadora Beth, e quando vocês reunirem com o secretário da pasta, que estamos tratando desse assunto, já conversar com ele para colocar no orçamento uma emenda para estar fazendo essas obras que estão previstas. Então, aproveitando isso, fica como sugestão. Obrigado, Alceu. O que é, Juruna? Espera aí, deixa eu pegar o micro lá. Chamar o secretário. Boa tarde a todos. É exatamente isso. Esse é o caminho, fazer uma indicação coletiva, indicar a real necessidade de todos os bairros que estão com o pessoal, os moradores do assentamento, e quando a gente faz essa indicação, aqui é um modo simples de falar, ligar a energia, fazer extensão de rede, é óbvio que precisa do quê? Um projeto. Sem projeto, lógico que não vai se fazer uma rede, fazer uma rede, instalação de esgoto, saneamento básico, é lógico que não vai fazer um muro de arrimo, uma escola. Então, o princípio e o início, é lógico, é o projeto. Que então, de origem do executivo. Quando a gente indica isso, esse projeto, o engenheiro, a empresa, já está nessa fala da vereância, do próprio morador que veio aqui e pediu. Não é simplesmente ir lá pegar o pedreiro ou pegar o eletricista e fazer. Existe um projeto, existem empresas, entendeu? Então, faz parte do óbvio.
E eu acredito que o recurso vai ter, fazer essa emenda, esse é o caminho. E quando tiver essas solicitação, essas falas dos vereadores, dos moradores, tudo, sim, tem que ser bem claro. É lógico que tem que partir da realização de um projeto, de engenharia, de empresas que seja terciarizada, contratação. Então, isso é apenas um complemento do óbvio. O mais difícil é a grana, né? E aí, outra parte é a vontade de fazer. Aí, minha filha, partiu daí, o resto é a organização. O Zé Maria fez um projeto que custou R$614 mil em 2013. Ele executou o projeto em 2019, quando fez as avenidas. Aqui, a longo prazo. Aquele era um projeto de 2013, entre 2013 e 2014. A engenharia, ela existe exatamente para isso. É para elaborar projetos. É levantar, ir nos locais onde tem os problemas enfrentados, fazer o levantamento daquilo, voltar e fazer as propostas dos projetos. Não significa que você faz um projeto hoje e você cumpre ele amanhã. Tanto que estava estimado na nossa receita no ano passado e não foi concluído. O calçadão e a iluminação foi. Entendeu? Então, se você tem esses projetos, é por isso que tem a secretaria onde trabalha o Júnior Alípio há mais de 30 anos. Ele é engenheiro de fundamentação. Né? Então, ele conhece o município que nem a palma na mão dele. Conhece a secretaria inteira de projetos e obras. Então, é esse pessoal. Hoje, acho que nós temos um secretário na Secretaria de Projetos e Obras. É o Luciano Del Nero, né? De fundamentação também. É técnico, né? De fundamentação. Então, esse pessoal da engenharia é o pessoal que se ajunta. Então, você faz o projeto por terra, a deliberação dele, os custos dele, a metragem dele, a localização. Aí você vai com o outro técnico, que é o que faz a parte da elétrica. Né? Então, tudo isso já poderia vir ocorrendo. Quer o microfone? Não, não é para você falar alto, é para gravar. É porque grava. Eu também falo alto para caramba. Me permita um adendo, presidente, falando do projeto do ex-prefeito, eu quero até aproveitar para deixar claro para a população que o que a gente discute, os projetos, é a longo prazo a grande maioria. Ontem, na reunião que estava o senhor Alípio, estava também o engenheiro Luciano Del Nero, que hoje ocupa a pasta de secretário de obras, né? E nós estávamos falando também da situação do Broa. E o que acontece? Começou em 1973, eu não era nem nascida. Começou os loteamentos lá do Broa. E aí veio, né, fizeram lei, desmembraram, enfim. E aí o que eu quero passar também, que é importante a população saber, e cai em tudo isso que nós estamos falando de prazo, né? Eu falei, agora, seu Alípio, cidade legal, a empresa está mandando, né, para todo mundo do Broa, entra online, faz seu cadastro, enfim. Aí eu falei, já tem a topografia, então agora vai, né? Olha, gente, a situação, a topografia que existe não tem mais valor, porque está antiga. Agora vai ser feita uma nova topografia, feita por drone, um drone especial de engenharia, que chama Drone Avante. Aí eu falei, meu Deus, né? Aí eu até falei, senhor Alípio, não brinca, porque o pessoal do Broa pergunta para mim, mas será que no governo agora da Dona Graça vai deixar o Broa tudo desmembrado, com escritura certinho? Eu falo para o pessoal lá do Broa, se a gente conseguir isso em 10 anos, vamos levantar a mão para o céu e agradecer.
Então, presidente, só tomei a liberdade, porque assim, às vezes, até a gente escuta, até nós vereadores, o vereador não está nem aí, não se importa, mas é que para fazer o que é correto, gente, é complicado. Me deu até uma tristeza, porque eu falei, nossa, né, quando começou, a empresa vai numerar os lotes e tal, a gente fica feliz, cria uma expectativa, e isso é porque eu nem tenho casa própria ainda no Broa, eu pago aluguel, mas eu fico feliz pelas pessoas que têm. E aí vai ter que começar um processo, porque a topografia venceu. Até por lá ela tem muita viela. Eu sei. As ruas não têm 8 metros, não dá 1,5 metro de calçada. Como que você vai passar a rede de esgoto num projeto dentro do terreno dos outros? E aí está sendo feito, né, tudo isso, mas olha o tempo que vai. Não é fácil. Agora, o mais importante é o que nós estamos fazendo aqui, porque tudo começa do primeiro passo, né? E é isso, gente. Obrigada. Imagina. Bom, mais alguém queira falar alguma coisa? Uma boa tarde a todos. Bom, na verdade, o objetivo dessa audiência é fazer a apresentação da Lei Orçamentária Anual, receitas e as despesas do nosso município. E eu gosto sempre de lembrar que esse projeto, ele é votado e aprovado ou não por nós vereadores. Então, como está presente aqui a AID, que faz parte da Associação da Barroca, eu quero direcionar para você, AID, que esse é o momento que nós, vereadores, cada momento da gestão existe situações diferentes. Hoje, a situação do nosso município é uma situação muito confortável financeiramente, né, como eu disse na sessão anterior. E esse é o momento de nós, vereadores, indicarmos aonde vai ser direcionado o dinheiro que está sobrando desse orçamento, o superávit. Então, existe sim a possibilidade de se fazer a prioridade do bairro da Barroca hoje, que é a extensão da rede de energia elétrica. Todos nós sabemos que é lógico, precisa-se de um projeto, precisa-se de um técnico, mas existe a possibilidade de ser feito, porque nós temos como exemplo o bairro que se situa acima da antiga estação da FEPASA. Então, existe a legalidade de ser feito, não vou falar lei, mas tem a legalidade para que seja feito, porque nós temos um exemplo do bairro da mesma situação da Barroca. Existe o dinheiro para ser feito, só que não está previsto aqui. Então, é essa a nossa luta para que a administração coloque essa rúbrica, que tenha essa rúbrica aqui nessa LOA. Então, só para deixar mais resumido, esclarecer um pouco assim, melhor a sua pergunta, Aide. Então, é essa a nossa luta de todos os vereadores aqui. Tá? Mais alguém? Fala, minha filha, aproveita, estamos aqui, ué. Por que a gente vai falar? Então, eu de novo, né? Eu estou aqui me roendo de curiosidade, porque eu não vi ninguém comentando sobre esse assunto, e, para mim, eu tenho certeza que é assim, uma ansiedade de, acho que 100% da população. Em relação ao problema que nós temos com a linha do trem. Vai sair, dá para sair, pelo amor, ou pelo menos dá mais um passo na direção de resolvermos esse problema, de as ambulâncias não ficarem presas do lado de cá, de as pessoas que trabalham, que têm que vir para a cidade, eu que trabalho lá no Poço da Nova, às vezes eu fico preso, chego atrasado. Então, assim, é questão de vida mesmo. Tem algum olhar sobre esse assunto? O olhar tem, né?
as reuniões têm, as conversas têm. Nós temos que lembrar o seguinte: existe uma empresa, que é a empresa que tem sobre ela a guarda dos trilhos da ferrovia, chamada Rumo, e deve ter algumas outras mais que acompanham, que são empresas aí de Brasília, Curitiba, Mato Grosso, e assim sucessivamente. Eles são detentores dos trilhos da linha, né? Então, qualquer coisa que você for construir ou você for fazer, primeiro, você tem que fazer toda uma documentação, e essas pessoas que usam os trilhos da nossa ferrovia e cortam a nossa cidade, essas pessoas têm por obrigação nos ajudar. Quando nós ficamos sabendo lá em 2016, 2015, uma coisa assim, teve uma reunião em Curitiba e teve outra em Brasília. E essa empresa, ela pediu a prorrogação da concessão dela para mais 30 anos, que ia vencer a primeira em 2028. Ficou para o Tribunal de Contas julgar, porque ela disse na época que ela tinha cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais para construir todas as passagens em nível e modificar essas passagens em nível que tem nas rodovias em todas as cidades. Sentido Panorama e sentido aqui Santa Fé do Sul. Certo? E foi prorrogado. A gente entrou na época em contato com uma moça chamada Sara, se não me lembro, Marcelo. Eles vieram aqui, fizeram uma explanação, passaram uns slides aí, mostraram os trem apitando, mostraram um monte de coisa que eles tinham a intenção de fazer, e, novamente, eles se invadiram e não voltaram mais. Eu sei que o pessoal está tendo contato, está tendo alguma conversa com alguém, mas eu acho que até então é assim, bastante... Está muito interno, a situação está confortável para eles. Está bastante confortável. O que eu acho que a gente deve começar? Primeiro, passamos um ano de pandemia que foi muito difícil. Se você fizer as coisas muito pesadas, hoje a gente emprega bastante pessoa do nosso município também. Nós temos que pensar em todas as linhas, todos os segmentos. Mas foi feito, uma vez, uma indicação de utilizar aquele pontilhão que já está pronto e cortar por lá. Hoje já tem a pavimentação de Ubá, que vai pavimentar aquela estrada de Ubá. Eu acredito que a solução vai ser muito melhor por ali. É o que pode juntar Rumo e a administração pública municipal. Até porque, atravessando aquele pontilhão, numas terras que ali, atrás do Vale Verde, do bairro Vale Verde, no fundo com o Jardim Europa, não tem aquela ponta de eucalipto ali? Ali já está sendo negociado para um condomínio. Olha o acesso, como vai ser rápido. Então, a cidade vai crescendo assim. Eu acredito que já dá, assim que começar a pavimentação da estrada de Ubá, já dá para conversar com a Rumo, pedir a sustentabilidade deles, porque nós não teríamos condição de fazer um pontilhão sozinho, nós não temos orçamento para isso, nosso orçamento ainda não aguenta, a não ser que nós deixássemos de fazer todas as demais coisas, mais nada no município, só para fazer o pontilhão. E aonde se pensou em fazer, que está no projeto. Ou seja, né, cortar ali na 7, ali, nas antigas torres, cortar metade ali do Paraíso das Águas e fazer aquele contorno lá e subir com o pontilhão. Na época, era mais de 25 milhões para fazer ele. Então, o município não tinha condições de fazer. Então, eu acho que ali, onde sempre foi indicado, inclusive pelo vereador Bodinho, é o lugar mais apropriado que tem. Eu acredito que dá para voltar a conversar com a Rumo, porque ali já está feito, a conversar e tentar tirar uma saída por aquele pontilhão ali. Até porque, aqui, como Americana, outras cidades fez, aqueles pontilhão, né? Nós vamos ficar com 2 cidades, se a gente fizer pontilhão aqui embaixo. Porque a Rua 4 ela vai sumir. Vai ficar Vila Garbe para lá. Porque como que você vai deixar a passagem de nível mais? Você vai fazer um pontilhão. Nós vamos ficar com a Itirapina de baixo, igual nasceu Itaqueri da Serra. Itaqueri de baixo e Itaqueri de cima. Né? Itaqueri, vai ficar o centro velho e o centro novo. Que a cidade também está crescendo para lá. Então, eu acho que também a
a longo prazo, que já vem se arrastando, mas ainda com prazo maior, eu acho que deve envolver essa discussão. E que não tem esse planejamento nesse momento no orçamento. O nosso orçamento está destinado a essas outras prioridades que eu estou falando. Tem esse dinheiro parado que não foi utilizado esse ano, que vai vir como superávit. Até acredito que sobre alguma monta financeira, que dá também para o município entrar na conversa e na contrapartida, porque não precisamos ir como miserável, porque não somos, né? A gente dá para entrar na contrapartida. Com eles aí, está tentando resolver esse problema de uma vez por todas. Ah, sim, esse é um assunto que não pode morrer, possa ser feito. É um assunto que não pode ficar esquecido. Ele não vai morrer nunca. Eu já estava até imaginando que talvez a estrada de Ubá não saísse, porque a gente já tem... vai sair sim. A gente já tem esse histórico, né, de vai sair, não sai, vai sair, não sai, várias vezes, vários anos. Está previsto também, tá? Está aberto uma rúbrica para transferências de convênios. Quando você vê uma rúbrica aberta para transferência de convênio, é porque aquele convênio vai descer a qualquer momento. Então, ele só pode ser gastado naquilo lá que foi previsto. Ele não pode ser mudado de um lugar para o outro e nem suplementado para outro lugar. Ele tem destino certo. É muito bom saber que as coisas estão caminhando. Se Deus quiser, vai devagar e sempre. Certo, então, obrigada. nós ficamos assim, procure mais pessoas para fazer a sugestão, está aberto. Vamos pedir para o Lucas e o Roberto deixar no sistema da Câmara, se as pessoas escrever a sugestão lá, por mais uns 3, 4 dias, né? Depois a gente fecha. E aí vamos ver essa necessidade. Vamos chamar os secretários da pasta aqui, conforme a gente sempre fez. Vamos conversar com eles para ver se suplementou a eles a necessidade que faltou durante esse ano. Porque agora nós já vivemos uma pandemia lá em 2000, terminou, né? Agora zerou, graças a Deus nós estamos tudo bem, estamos aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer com esse superávit e o que é possível destinar. Lembrando que para a educação já são 39, que dá para ver, para serviços públicos e urbanismo já são cerca de quase 13 milhões, que é o que dá para ver aqui. Para a Secretaria de Saúde já são 31 milhões. Para a do BROA, nós temos 454 do interno do BROA, mas temos 1 milhão e mais alguma coisa para o pedágio. Assim como temos mais 1.600.702, se não me falha a memória, para o turismo, que estão na mesma pasta com o meio ambiente. Então, eu acredito que temos na Secretaria da Fazenda cerca de 9 milhões, né? É isso, né? Na Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda, ela é a manutenção e é o distribuidor, né? Porque é o Tesouro, é a Fazenda. Então, provavelmente, é onde eu estou falando, que todas as pastas têm um sobreposto. Então, se fizer uma captação daí, você já consegue localizar cerca de 10 milhões. Entendeu? É isso que eu tinha para falar para vocês. E todos nós aqui. Tá certo? Presidente, Oi. A Ide falou de um assunto, né? Eu estava até rindo, mas não era pela sua colocação. É que eu lembrei que logo que eu mudei para a cidade, o vereador Boadinho chamou o CQC para falar da linha do trem. E nem o CQC resolveu. Hoje não tem mais o CQC, né? Mas assim, foi um episódio que eu lembro que eu tinha acabado de mudar para a cidade, eu me diverti muito com a reportagem. Mas assim, a questão é que Itirapina, pelo menos o que eu estudei, puxei a história da cidade, nós crescemos em torno da ferrovia, e que isso é uma alegria, né? Somos entroncamento, temos história, enfim. Eu, particularmente, vereadora, até isso que eu quero me posicionar aqui, porque não foi prefeita, não foi ninguém, foi eu, Beth, mesmo. Eu fui para São Paulo e eu tenho um amigo que chama Marcelo e que ele trabalha dentro da Rumo. E numa conversa, num café da tarde informal, eu perguntei para ele como que vai ficar a situação, porque ele tem um cargo elevado dentro da Rumo. Como vai ficar a situação uma vez que a Rumo ganhou novamente a concessão, os 30 anos? E aí eu tenho até o documento, gente, porque eu fiz questão de levar para minha casa, de ler, é bastante páginas, mas é documento público, vocês conseguem baixar no site da Rumo, que é o que a Rumo
tem que fazer nas cidades onde elas têm a concessão dentro desses 30 anos. E nesse documento aponta lá que eles têm que iniciar a construção dos viadutos em 2023. Então, assim, é algo que realmente nós temos que estar com a documentação em mãos, informar a população, porque é vocês que nos fortalece e que nos inspira de alguma forma para se unir, para juntar, para lutar. E a gente, de fato, eu sei que está tendo reuniões, não fui convidada, não participei de nenhuma, mas eu sei por esse Marcelo, que é meu amigo pessoal, que está tendo reuniões, tratativas e já negociações para planejar isso e para iniciar. Então, vamos, né, pedir a Deus que dê certo e fazer a nossa parte, tanto como legislativo e apoiando, cobrando o poder executivo, porque é o que a gente fala, né? A gente legisla. O executivo é quem executa. Só que nós temos essa prerrogativa de conversar, dialogar, falar do orçamento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, é muito importante, né, como sempre, estou à disposição de todos os vereadores para a gente sentar, conversar, ir até o executivo, ver quais são as tratativas, né, ter uma cobrança mais firme mesmo, não da gente legislativo, mas do executivo com a concessionária. E a gente fazer nossa parte no que nos couber. Mas boa, viu, Aide? Obrigada. Bom, então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nada para falar, eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que deve ter pessoa nos acompanhando, né? E assim encerramos essa audiência do orçamento para o exercício estimado para o exercício de 2023. Se Deus quiser, que Deus nos dê saúde para nós chegar até lá. Obrigado a todos os meninos, o pessoal que se preocupou em vir, né, assessorar a gente. Obrigado ao seu, obrigado Zé Dirceu, doutora Hanna, que está aí também até agora, e os meninos da assessoria, todos os vereadores e o pessoal que veio aqui com nós e que já se retirou. É isso daí, é assim, é conversando que a gente vai se entendendo, não é mesmo? Muito obrigado, viu, pessoal? Espero que nós continuamos.